Era uma noite maravilhosa, caro leitor. Uma noite como só pode existir, talvez, quando somos jovens. O céu estava tão estrelado, tão luminoso, que depois de olhar para ele, era impossível não perguntarmos a nós mesmos se debaixo de um céu assim podiam viver pessoas mal-humoradas e caprichosas. Essa pergunta também é juvenil, caro leitor, e bastante juvenil, mas Deus queira que ela venha muitas vezes ao seu espírito. Hoje nós vamos falar sobre mais um livro de Dostoiévski. Dessa vez, o livro é Noites Brancas. Esse livro aqui também é uma novela de Dostoiévski. É um livro muito curtinho. Ele tem cerca de 80 e poucas páginas. Deixa eu ver certinho, ó. São 87 páginas. Essa aqui é a página final. Depois tem um conto bem diferente, assim. Eu nunca tinha lido nenhum conto do Dostoiévski. É o conto Polzunkov, sei lá. Se é assim que se fala. Eu nunca sei pronunciar esses nomes russos. Mas enfim, o livro é muito curtinho, assim, você lê ele em uma sentada, em uma tarde de domingo, você pega e lê a tarde toda e é maravilhoso. Eu comecei a ler Dostoiévski com Memórias do Subsolo, já tem um vídeo aqui no canal sobre este livro, e eu fiquei simplesmente vidrada em Dostoiévski. Então eu comprei esse aqui, eu quero, na verdade, esse ano fazer um projeto de Dostoiévski real, assim, eu quero ler a maioria dos livros dele. Então eu tô começando pelas novelas, que são esses livros mais curtinhos, antes de chegar nos romances, como Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, que eu ainda quero ler esse ano. Mas eu vou começar por esses mais curtos. E Noites Brancas é um livro que bastante gente começa a ler Dostoiévski por ele. Por quê? Ele é um livro realmente bem fininho, bem simples. É uma história que, assim, é bem clichêzinha. Dostoiévski inventou um clichê, gente. Uma história clichê que eu vou falar pra vocês. Eu vou contar aqui pra vocês a história do livro, mas vocês vão perceber que é, assim, a história que tá em todo filme adolescente de romance. Esse livro foi publicado em 1848, antes do exílio de Dostoiévski. Eu falei sobre isso no vídeo sobre Memórias do Subsolo, porque o Dostoiévski, ele vai ser exilado pra Sibéria pra fazer trabalhos forçados, por conta de um círculo de leitura que ele participava, que lia textos proibidos, enfim. Então, ele vai acabar ficando bastante tempo na Sibéria. E depois dessa fase é que a gente vai ter um Dostoiévski mais maduro, mais embrutecido pela vida. Ele vai começar então a publicar livros que vão, de certa forma, querer refletir mais sobre a alma humana, sobre a psicologia humana, de uma forma muito mais densa, por conta dessa experiência que ele passou. E nesse livro aqui, o Dostoiévski tinha 27 anos, ele estava ainda bem jovem. E então, esse é um livro, na verdade, bem diferente do que o Dostoiévski costuma escrever. É um livro realmente romântico, é uma novela romântica. É um livro melodramático, que não é um estilo muito comum de Dostoiévski. Tanto que muita gente, eu vi que leu esse livro e não gostou muito, achou meio água com açúcar, assim. Porque o Dostoiévski, gente, não é esse livro. Assim, você não vai conseguir entender a essência da escrita dele com Noites Brancas. Então, eu que comecei com Memórias do Subsolo, eu vi bastante gente falando que não é bom começar com Memórias do Subsolo, porque é um livro muito complexo e tal. Só que aquilo lá é o Dostoiévski. Então, se você não gostou daquele livro, você não vai gostar de Dostoiévski, entendeu? E se você amou aquele livro, ficou viciado naquele livro, você vai amar Dostoiévski. Então, pra mim, Memórias do Subsolo é um livro assim, ou você ama ou você odeia. Ou você ama Dostoiévski ou você odeia Dostoiévski, porque a maioria das obras dele, depois de Memória do Subsolo principalmente, vão seguir aquela pegada, assim, em tratar o ridículo do ser humano, em tratar o mais obscuro que há em todos nós, em nossa alma. Então, aquele livro pra mim é, assim, um livro excelente de porta de entrada pra Dostoiévski, porque eu acho que ele capta bem a essência do escritor. Diferentemente de Noites Brancas, que é um livro bem diferente em estilo do que ele tá acostumado a escrever. Mas, de qualquer forma, eu gosto bastante de livros românticos, então eu gostei desse livro, apesar de ser, como eu falei, uma história bem clichê. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês. Primeiramente, uma coisa muito importante é o título do livro. Esse é um título maravilhoso, né? Noites Brancas, que coisa linda. Esse livro é uma coisa linda também, né? A escrita é maravilhosa, é super poético. E em São Petersburgo, que é onde passa esse livro, quando tá verão, basicamente não existe noite por completo. Então o sol, ele não se põe completamente. As noites são mais claras, sabe? Como se fosse aquele entardecer. Então, a noite, na verdade, ela é esse constante, esse eterno entardecer. É como se fosse aquele crepúsculo, uma coisa bem onírica, assim. Então, o próprio espaço dessa narrativa vai dar essa característica dessa novela romântica, que é essa característica mais onírica, lírica também, essa característica de sonho, de devaneio. Então, é como se o próprio ambiente fosse também um personagem. E é a coisa mais linda você imaginar
tanto aquilo que tá acontecendo com os personagens como o ambiente, né? Essa noite realmente clara, uma noite branca. E o personagem principal da história é um homem, ele tem cerca de 20 e poucos anos também, acho que 26 ou 27. E ele é um homem bem triste, assim, ele é muito solitário. Ele começa falando que as pessoas ali da cidade, todas estão se mudando pro campo. Ele também gostaria de morar no campo, mas ele não conhece ninguém. Então ele não tem família, ele não tem amigos, ele nunca namorou, ele nunca se envolveu com ninguém amorosamente. Então ele é um personagem bastante solitário. E um belo dia, ele encontra uma mocinha. Aí ele tá andando, sempre que ele volta do trabalho, ele presta atenção nesse crepúsculo noturno, nessa noite clara, nos prédios, nas casas. Ele vai percebendo tudo ao seu redor e ele encontra uma moça, meio que apoiada assim no parapeito, em frente a um rio, e ela tá chorando. E ele, obviamente, fica curioso, porque será que ela tá chorando? Ele quer falar com ela, mas ele é tímido, ele não tem coragem, e aí ele deixa pra lá. Só que parece que acontece alguma coisa. Ali vem um cavaleiro passando, parece que ele ia mexer com essa menina, e ele vê isso e a salva desse homem e começa a conversar com ela. Então aí a gente vê, já percebe que vai se desenvolver um romance entre esse narrador, que não tem nome, e a menina, que é Nastinka, ou Nastienka, não sei como se pronuncia. Tem um acento aqui, então eu acho que é Nastinka, mas não sei. Então vai começar aí um romance bem curtinho, porque só dura 4 noites. Então se você ler aqui o sumário do livro, você já vai perceber. Tem a primeira noite, a segunda noite, a história da Nastinka, a terceira noite, a quarta noite e amanhã. Então são 4 noites em que eles se encontram. E aí os dois vão contar as suas respectivas histórias. Bom, o narrador é um personagem bastante interessante. Apesar dele ser um personagem tipo, ele mesmo se coloca como um personagem tipo, que é aquele personagem específico como se fosse um protótipo. Então, sabe quando você tá lendo um livro e tem o cozinheiro? Ele é o cozinheiro, ele é um personagem tipo. Ou você tá lendo um livro e tem a babá, por exemplo. Ela é uma personagem tipo. Geralmente esses personagens tipo, eles são caracterizados pelas suas funções. E esse personagem aqui, ele é caracterizado não pela sua função em relação à profissão, mas por aquilo que ele é. Ele é um sonhador, uma pessoa que vive no mundo da imaginação, nesse campo onírico. Inclusive, o próprio contexto, como eu falei, essas noites brancas, essas noites claras, dão essa ideia de não conseguir distinguir muito bem o que é real, o que é imaginação. E esse homem, por ter uma realidade difícil, por ser uma realidade muito sozinha, muito triste, ele vive no mundo dos sonhos, ele vive imaginando, ele vive a idealização. Só que, embora ele seja um personagem tipo, ele não é um personagem plano. Um personagem plano é um personagem que não tem densidade psicológica, então ele é só o cozinheiro, ou ela é só a babá. Esse personagem, como é o personagem principal, ele não é um personagem plano, ele é um personagem redondo, um personagem complexo, um personagem completo. Ele mesmo vai falar sobre essa característica dele ser um sonhador e de ser um personagem tipo. Eu sou um tipo. Um tipo é um original, uma pessoa ridícula. É um personagem. Escute, a senhora sabe o que é um sonhador? E ele é um personagem muito prolixo também. Por isso que eu vi também que algumas pessoas não gostam muito dele, porque ele começa a falar e não para mais, assim. Você passa uma página inteira ele falando sobre ele, falando coisas que não tem sentido, e aí ela começa a rir, ele começa a rir também, porque assim, ele é doido, entendeu? Ele não sabe o que tá falando, ele é um personagem que vive no mundo da imaginação. Então até a conversa que ele tem com ela é uma conversa engraçada, porque ele não consegue manter esse relacionamento de uma forma normal. Ele é um personagem muito diferente. Eu gostei bastante, embora tenha gente que não tenha gostado disso. Bom, então o que vai acontecer? Ele vai conhecer essa mocinha e ela vai falar o seguinte: você tem que prometer que você não vai se apaixonar por mim. E aí, gente? É aí que nasce o clichê, entendeu? Dos filmes românticos. Por quê? É óbvio, a gente sabe que ele vai se apaixonar por ela. Eu tenho certeza que você já assistiu algum filme. Eu lembro de um filme, inclusive, que eu amo, que é Um Amor Pra Recordar. Que ela fala pra ele, olha, você tem que prometer que não vai se apaixonar por mim. E aí, assim, não tinha nada a ver os dois. Parecia que ele nunca se apaixonaria por ela, mas é óbvio que ele se apaixona. E a mesma coisa acontece aqui com os dois. Ele promete que não vai se apaixonar, então eles vão ser só amigos, eles vão desenvolver uma amizade muito bonita, mas é óbvio que ele vai se apaixonar por ela. E aí, o que acontece? Ela conta a sua história, que também é uma história de certa forma triste. Ela mora com a sua avó e ela é uma mocinha muito jovem, ela tem 17 anos, então ela é muito bonitinha e tal. E essa avó tá preocupada com ela, mas essa avó é cega. Aí o que ela faz? Ela prende a menina por um alfinete. Então ela gruda a roupa dela na roupa da menina pra ter certeza que ela não vai escapar. Então assim, ela não podia sair de casa, ela ficava lá dentro da casa da avó, não fazia muita coisa. Só que aí essa avó alugava a parte de cima da casa, se não me engano, pra outras pessoas. E aí vem morar um inquilino nessa casa, ele conhece a menininha e eles se apaixonam e tá. Aí ele promete que vai voltar
Se eu não me engano, ele fala que vai viajar pra Moscou por um ano pra conseguir melhor emprego, melhores oportunidades, e lá ele vai crescer, e depois que ele ganhar dinheiro suficiente pra poder casar com ela, prover pra ela, ele vai voltar. E aí o que acontece? Ela fica esperando e ele não volta. Então a gente vai pra cena em que ela tá lá no parapeito daquela ponte, muito triste, chorando, porque ele prometeu que voltaria e ela tá esperando e ele não voltou. E é lá que ela encontra com o nosso personagem principal. Então você percebe que ele já tá assim, apaixonadíssimo, né? E esse livro, basicamente, é o seguinte: Dostoiévski inventou a friendzone. Esse livro aqui é basicamente uma friendzone. Por quê? Ela fica chamando o tempo todo ele de meu amigo, meu irmão, você como um irmão pra mim, sabe? Aquela coisa, você fala, cara, coitado, sabe? Dá dó. E aí, chega um momento em que ela conta pra ele essa história, que ela se apaixonou por esse rapaz e que ela ama ele até hoje, só que ela se vê também apaixonada por esse personagem principal. E aí, a gente percebe que já tá nascendo ali um triângulo amoroso, então ela tem essa paixão muito grande por este homem que a abandonou, e ao mesmo tempo ela tá se apaixonando por esse narrador, que confessa então o seu amor por ela. Só que aí nasce, nessa história, o meu ranço por essa personagem. Por quê? Eu acho ela extremamente narcisista. Por quê, gente? Agora vai ter um leve spoiler, assim. Se você não leu ainda, não quer ter um spoiler, vamos ter spoiler aqui. Então a gente tem um momento em que ela fala pra ele que, olha, eu tô disposta a deixar esse homem pra trás, porque ela tenta enviar cartas pra ele, e ele o tempo todo ajudando ela, sabe? Ele é esse cara muito camarada, assim, muito gente boa, tenta ajudar ela, tenta dar esperança pra ela, que ele vai enviar carta, que ele vai voltar e tal. Só que aí chega um momento em que ele não aparece. Então ela, de certa forma, percebe que a pessoa que tá ali por ela não é mais aquele cara por quem ela se apaixonou, mas é o nosso narrador. Então, o que ela diz? Fico pensando no Senhor. O Senhor é tão bom que eu teria de ser de pedra para não sentir isso. Porque ele não é como o Senhor. Ele é pior do que o Senhor. Mesmo assim, eu amo mais a ele do que ao Senhor. Coitado, gente. Coitado ficar ouvindo tudo isso dela. Mas aí, como ela percebe que ele é muito gente boa, que ele tá aí pra ela, que ele tá se sacrificando de certa forma pela felicidade dela, ela começa a se apaixonar por ele também. E aí, chega já o final do romance, né? Então, passa muito rápido, é realmente um melodrama, porque é muito triste, é muito sensível, ele se apaixona por ela da noite pro dia, literalmente. Ela também se apaixona por ele, assim, gente, são 4 noites. Como que você ama uma pessoa em 4 noites? Mas é isso que acontece, né? É um exagero, aquele drama todo, meu Deus, eu vou morrer por você e tal. E aí, o que que acontece? Quando ela tá ali prometendo já que vai amá-lo, que eles vão se casar, ele, inclusive, aceita mudar pra casa da avó dela pra viver junto com ela, assim, gente, pelo amor de Deus, sabe? E aí, o que que acontece? Do nada, aparece o carinha do passado. Então, ele aparece ali na frente dela e ela vai e beija ele na frente do nosso personagem. E aí, ela simplesmente vai embora com ele e deixa o nosso personagem ali, a ver estrelas. Assim, gente, é isso que acontece. E aí, depois, ela manda uma carta pra ele, em que ela diz basicamente o seguinte: o Senhor me perdoou, não é verdade? O Senhor me ama como antes? Ah, me ame, não me abandone, porque neste minuto amo tanto o Senhor, porque sou digno do seu amor, meu querido amigo. E aí ela começa assim, por isso que eu falei que eu peguei um ranço. Eu achei ela muito narcisista nesse sentido. Ela quer a amizade dele, sabendo quão difícil é pra ele vê-la com o outro, entende? Ela quer que ele continue amando ela quer que ele a perdoe, ela quer continuar com esse relacionamento com ele ao mesmo tempo em que ela quer amar o outro. Então, pra mim, isso é de um egoísmo muito grande, sabe? Você querer manter esse relacionamento com a pessoa sabendo que ela é apaixonada por você e sabendo que ela vai sofrer com isso. Então, eu, a partir deste momento, comecei a detestar Nastinka. Perdoe, lembre e ame a sua Nastinka. Ai, gente, fala sério. Pra que fazer isso, né? Não precisava, vai embora com ele, entendeu? E esquece o outro, não volta mais. Mas não, ela quer continuar alimentando esse sentimento dele. É isso que me dá raiva, sabe? É muito narcisismo. E aí, a gente chega simplesmente no final do romance, depois da carta. Ele para na casa dele. Ele mora com uma mulher que é a matriona, né? Como se fosse uma cuidadora, assim, que ajuda ele com as coisas da casa e tal. Aí ele passa a olhar pro quarto dele, pra casa dele, e ele vê que tudo fica mais sem graça. Então, as paredes parece que ficam com uma cor mais feia, mais pobre. Tudo ao redor dele ele passa a ver com olhos diferentes. Porque quando você tá apaixonado, tudo é maravilhoso. E aí, agora que ele tá com essa desilusão amorosa, ele começa a ver a realidade como ela é. Então, é como se ele voltasse para aquela vida triste. E ele fala que ele não tem mais perspectiva de futuro. Quando ele volta para essa realidade pós-desilusão, ele percebe que essa vai ser a vida dele. Daqui a 15 anos, ele se vê exatamente onde ele estava agora. Então, isso é muito triste. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa maravilhosa nesse livro que é o seguinte: ele poderia
assim como ela ser egoísta. E é aqui que você percebe que ele realmente a ama. Ele tenta desejar para ela a infelicidade. Ele tenta desejar que ela não seja feliz com ele. Ele fala, olha, você não vai ser feliz, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A sua felicidade vai ser uma felicidade amarga, você não vai ser feliz com esse homem. Só que depois, ele mesmo percebe que isso não é real. Não é isso que ele deseja pra ela, porque ele a ama realmente. Ah, isso nunca, nunca. Seu céu será claro, seu sorriso meigo será luminoso e sereno, e você será abençoada pelo minuto de felicidade e beatitude que concedeu a outro coração, solitário e agradecido. Meu Deus, um minuto inteiro de felicidade. Acaso isso é pouco, mesmo para uma vida humana inteira? Então aqui, para mim, a parte mais linda do livro é o modo como ele é compreensivo e o modo como ele realmente demonstra o que é o amor. O amor não é o querer o outro pra mim, acima de tudo e a todo custo, não. Se ela escolher o outro, se ela acha que a felicidade dela estará em outra pessoa, se ela realmente o amava, ele compreende. E ele a ama e ele deseja a felicidade dela, mesmo que essa felicidade pressuponha que ele não esteja junto com ela. É de uma maturidade e de uma bondade, na minha opinião, muito grande. Porque para você conseguir amar uma pessoa, deixá-la ir, deixá-la ser feliz e desejar a felicidade dela com outra pessoa, isso é o amor de verdade. E pra mim, esse personagem é essencialmente bom. É a demonstração do altruísmo e não do egoísmo e do amor de verdade. E aí, essa parte, né, um minuto inteiro de felicidade, que foi o que ele teve como se fosse um minuto de felicidade, porque o que são 4 noites em 70, 80 anos de vida? Acaso isso é pouco, mesmo para uma vida humana inteira? Então ele começa a refletir, né? Essa felicidade tão curta, tão pequena que eu tive, isso é pouco? Ainda que exista muito mais vida para viver, isso aqui é pouco, será? Porque foi felicidade, foi real. Então, por isso que é muito melodramático. São 4 noites intensas, 4 noites de muita emoção, de muita sensibilidade, de muitas palavras. E eu achei um romance muito lindo. E por isso eu recomendo bastante para quem gosta desse tipo de leitura. Se você quer começar a ler Dostoiévski, mas não gosta de romance, não gosta de melodrama, não comece por Noites Brancas só porque é um livro curtinho. Se você quer entender a essência do que é o Dostoiévski, leia Memórias do Subsolo, porque esse livro aqui, assim, é como se fosse uma exceção da exceção da exceção. Mas eu acho muito bonito porque Dostoiévski consegue demonstrar muito bem essa questão do amor não egoísta com esse personagem e, ao mesmo tempo, em que é algo muito triste ele precisar viver dessa forma, solitário, sozinho, sem amor, desesperançoso, desiludido, com essa vida, essa mesma vida de sempre. Em 4 noites ele vive que muitas pessoas talvez nunca viverão, que é esse amor, essa intensidade, essa paixão. Então é como se ele tivesse realmente um minuto de felicidade em meio a uma vida inteira, mas para ele talvez isso tenha sido suficiente. Viva a literatura, viva Dostoiévski!